do Apocalipse capítulo 19, nós vemos júbilo no céu, alegria no céu, título da introdução na minha Bíblia. E diz o profeta João: depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. E essa numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. O verso 3 continua dizendo: segunda vez disseram Aleluia. Se olharmos o verso 6, também diz Aleluia, pois reina o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória. Vejam que impressionante o capítulo 19, seres celestiais louvando, exaltando o nome do nosso poderoso Deus. E o livro do Apocalipse não fala apenas que os céus adoram, louvam, exaltam, dão glórias a Deus. O Apocalipse também me chama a você, chama a cada ser humano, a cada habitante desse planeta Terra, a também louvá-lo, como diz Apocalipse 14:7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. É um apelo de Deus a nós, é um apelo do céu. Dei glória somente a Deus. E este apelo, dei glória somente a Deus, ele aparece muitas vezes, mas nem sempre, claro, no contexto do juízo divino. Muitas vezes ele aparece no contexto do juízo divino. Aleluia! A salvação, a glória e o poder são de quem, amados? São de quem, meus queridos ouvintes? São do nosso Deus. Por quê? Porque verdadeiro e justo são os seus juízos. É por isto, amados, porque verdadeiro e santos são os seus juízos. Porque ele é digno de todo louvor, toda glória, porque ele nos criou, porque nos redimiu através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Porque ele é o Criador de todas as coisas, de todo o universo, esse grande e infinito universo. Ele é o Criador. Mas ele também mantém, ele também nos salva, ele exerce um juiz justo e verdadeiro. Ele é merecido de toda honra e toda glória. Sabe, amados, ao refletirmos sobre a nossa necessidade de fazer parte de algo maior do que a nossa vida escassa, do que a nossa breve vida aqui nessa terra. Nós precisamos de almejar fazer parte maior, de algo maior do que essa vida escassa, essa vida breve, essa vida corrupta, arruinada, decepcionante. Sabe, amados, será se nós almejamos fazer parte de algo maior que isso? Fisicamente
falando de nós fisicamente, o que somos? O que somos além de um amontoado de carne, um pacote de carne, vamos assim dizer, um pacote de carne que carrega o próprio cérebro, alguns quilos de material orgânico à base de carbono, cuja composição parece mais um balde de frango frito do que um disco rígido. Olha bem, não passamos disto, de alguns quilos de materiais orgânicos que parece, tá? Um balde de frango frito. Parece mais com isso do que um disco rígido. O que é eu, você, nós, seres humanos, em comparação com o infinito que nos criou, que criou todo esse planeta Terra, que criou todo esse universo, as galáxias, os oceanos, os mares, os outros planetas, os mundos habitados. O que somos nós em comparação com esse infinito? Muitas vezes vivemos para nós mesmos. Quando há tanto ao nosso redor, quando há tanto além de nós, às vezes é como ficarmos trancados a vida toda em confinamento, em meio a uma grande cidade, que você sente vibrando apenas lá fora, e eu confinado dentro de 4 paredes. Sabe, amados, há uma razão maior, há uma razão mais gloriosa, há uma razão mais significativa, além de vivermos para nós mesmos aqui, porque há uma promessa de vida eterna. Além dessa vidinha que vivemos aqui, há algo maior além de tudo isso. Por isso a Bíblia diz: dei glória a Deus. Dei glória a Deus. Mesmo que a nossa vida aqui pareça bastante insignificante, mesmo que a nossa vida aqui pareça pouca coisa, o livro de Coríntios, capítulo 3, Paulo escrevendo aos Coríntios, o versículo 16 e 17, o apóstolo diz bem assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que vocês são é sagrado. Percebeu? Embora nós sentimos que somos tão pequenos, tão insignificantes, uma vida tão escassa, parecemos viver confinado em um mundinho pequeno que nós criamos para nós. Percebemos, amados, que o nosso corpo é o santuário, é o santuário do Espírito Santo, e que Deus habita em nós através do seu Espírito. Mas a Bíblia continua dizendo mais. Lá no capítulo 6, Paulo escrevendo ainda aos Coríntios, ele diz, verso 19, ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Agora, Paulo apela a nós: glorificai a Deus no vosso corpo. Percebeu? Paulo dizendo: glorificai a Deus no vosso corpo.
o Apocalipse nos chama a glorificar a Deus. Paulo diz: vocês são santuário do Espírito Santo. Esse corpo que vocês têm não é de vocês mesmos. Esse corpo, ele é a morada do Espírito Santo. Esse corpo que você tem é de Deus, não é de vocês mesmos. Glorifiquem a Deus no vosso corpo. Os seres celestiais que estavam ali ou estão diante do trono, que exerce as suas funções diante do Todo-Poderoso, eles louvam a Deus constantemente, glorificam a Deus com o quê? Com os seus corpos. Eu e você podemos glorificar a Deus no nosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus com a vossa mente. Glorificai a Deus com os vossos dons, com os vossos talentos. Glorificai a Deus usando todo o seu ser. Glorificai. O nosso corpo é o santuário de Deus, é morada do Espírito Santo. O nosso corpo ele é santificado com a presença do Espírito Santo. A Escritura nos faz um chamado muito claro nesta manhã, meu amado, para glorificar a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Em todos os aspectos. Físico, mental e espiritual. Ele nos convida nesta manhã a glorificar a Deus em todos os aspectos da nossa vida. E quando Deus ele se torna o centro de nossa existência, então o nosso único desejo é glorificá-lo, é dar glória a Ele, é glorificá-lo com a nossa alimentação, é glorificá-lo no nosso modo de vestir, é glorificá-lo nos nossos entretenimentos, é glorificá-lo com a nossa interação com as outras pessoas. Amados, Daniel, então, a questão da comida glorifica a Deus? Sim, claro. Como é que as pessoas, ao usar droga, bebidas, vícios que destroem a sua mente, o seu físico, é possível eles estarem glorificando a Deus assim? Percebeu? Então nós glorificamos a Deus na nossa alimentação. A Bíblia, ela diz o que devemos comer, o que devemos beber, ela nos coloca os bons modos, os bons costumes, ela nos ensina a boa alimentação, as boas maneiras de viver. A Bíblia é um grande manual, um manual completo para a nossa existência. Portanto, glorifiquem a Deus em seu corpo, usando a sua voz, a sua mente, a sua visão, usando todo o seu ser. O nosso modo de vestir, ele glorifica a Deus ou desonra a Deus? Sim, claro. O nosso entretenimento, a Bíblia não diz que nós devemos ser pessoas tristes, acabrunhadas. Nós podemos nos entreter, entretenimentos que glorifiquem a Deus. Podemos sorrir, nos alegrar, brincar, passear. Sim, não há proibição para isso, mas que seja um entretenimento que glorifiquem a Deus. A nossa interação com as pessoas, como que eu interajo com as pessoas, isso vai glorificar a Deus também, meus amados. Glorificai a Deus. Glorificamos a Deus quando revelamos o caráter dele, o caráter de amor de Cristo ao mundo,
por meio do nosso comportamento, por meio do nosso compromisso de fazer a vontade dele. As pessoas olham para você e dizem verdadeiramente aquele ali é um cristão. Na aparência, a aparência já glorifica a Deus, já demonstra quem você é. Perceba o apelo de Deus: glorificai a Deus, dei glória a Deus, glorificai a Deus no vosso corpo. Às vezes as pessoas acham que glorificar a Deus é apenas falar, apenas palavras. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 12, ele diz bem assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Percebeu? Mas ainda ele diz mais: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Perceba que Paulo está dizendo aqui que nós precisamos apresentar o nosso corpo em sacrifício. Ele não está dizendo que nós temos que sacrificar à morte o nosso corpo. Não, não é isso. Sacrifício vivo. Ou seja, eu faço o possível para me apresentar de que forma? De que forma? Como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. O que significa este sacrifício vivo? Eu me apresento, porque Deus é o meu Criador, Ele é o meu Salvador. Me apresento com alegria, me apresento com uma aparência agradável, certo? No comer de forma agradável, no falar, no vestir, em todos o nosso proceder. Apresentei o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus. E Paulo diz que é o vosso culto racional. Precisamos usar a razão, meu querido ouvinte. Racional. Amados, muitas vezes, quando nós discutimos, brigamos, gritamos, esmurramos, praguejamos, somos deprimidos, todo negativo, isto deprecia o amor de Deus, deprecia a graça salvadora de Deus, porque Ele é o nosso Deus. Aquela pessoa cabisbaixa, acabrunhada, amargurada, aquela pessoa que só sabe reclamar. Se há um Deus no céu, se há um Deus criador, por que somos assim? Porque só sai palavrões de nossa boca, porque só sai blasfêmia, irritabilidade do nosso coração. Por quê? Glorificai a Deus, dei glória a Deus. Precisamos aprender, meu amado, aos pés de Cristo, cada dia. E você vai ver que quando nós glorificamos a Deus em tudo, a nossa saúde vai melhorar. A nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, os nossos relacionamentos vai melhorar em todos os aspectos. Porque eu e você vivemos acabrunhados, aborrecidos, choramingando 24 horas por dia? Por que da nossa boca só sai coisa torpe? Se temos um Deus que nos ama, um Deus que está ao nosso lado, que está no nosso coração, que quer morar em nós, se temos um Deus poderoso, que os seus juízos são justos e verdadeiros, por que não glorificarmos a Deus em nosso corpo, em nosso ser? Apocalipse diz que os santos glorificam
a Deus, dão glória a Deus. O povo fiel de Deus dos últimos dias glorificam a Deus. A única maneira de sermos fiel a Deus, meus amados, é pela fé. Você está triste, acabrunhado, abatido, só sai coisa torpe da sua boca, só há briga dentro da sua casa, só há problemas, desafeições, você não é afeto a ninguém, às vezes nem a sua esposa, nem aos próprios filhos, ou ao esposo e os filhos, vice-versa. Você não é afeto aos seus clientes, àqueles que o cercam, não. Falta a paciência dos santos, falta a fé em Jesus. Precisamos de buscar viver pela fé em Jesus. É por meio da fé, meus amados. Precisamos de aceitar a Jesus pela fé. Foi por esta maneira, pela fé, que o próprio Jesus venceu as ferozes tentações de Satanás. Foi através da fé no Pai que Jesus venceu os ferozes ataques de Satanás. A fé, meus amados, é um dom concedido a mim e a você, a todos aqueles que creem. Quando nós exercemos fé, o Espírito Santo, ele mora no nosso coração e então vai crescer em nós a alegria, a paz, a prosperidade, a mansidão, o domínio próprio, o amor vai crescer em nossa vida. E assim nós vamos glorificar a Deus. E nós vamos ser mais do que vencedores. Vamos vencer não porque somos capazes. Vamos vencer porque Jesus em nós é capaz. Jesus é que vence por nós. Então, quando Jesus mora no meu e no seu coração, nós vencemos. Vamos ter que lutar. Vamos ter que correr sim. Vamos ter que empunhar a espada. Vamos ter que empunhar o escudo. A luta é árdua. A luta é renhida, sim, meus amados. Mas Jesus em nós vai nos fazer vencedor, porque Ele já venceu por nós. Sim, podemos vencer não por nós mesmos, mas porque Ele venceu. Cada luta que você tentar travar por si próprio, você vai se decepcionar. Não tente travar as lutas da vida por si próprio. Podemos ser vitoriosos porque Ele foi vitorioso. Podemos triunfar sobre a tentação porque Ele triunfou sobre a tentação. Ele vai ser vitorioso por mim. Ele vai vencer por mim. Ele vai triunfar em mim e por mim, por você. A Bíblia diz, Paulo diz que Ele é o nosso grande e sumo sacerdote, aquele que compadece das nossas fraquezas. Jesus venceu as artimanhas do diabo. Jesus, ele enfrentou as tentações confiando nas promessas do Pai. Jesus venceu entregando a sua vontade à vontade do Pai. Jesus venceu dependendo do poder do Pai. E então, se nós seguirmos os métodos de Cristo, os méritos de Cristo, nós também poderemos ser vitoriosos. Jesus é nosso em tudo. Jesus é nosso em tudo. Portanto, a mensagem do Apocalipse é uma mensagem de vitória, porque Jesus é o centro da mensagem do Apocalipse, é o centro do Evangelho. Jesus aparentemente tinha sido derrotado, mas o inimigo não imaginava a vitória. Ele venceu, ele foi vitorioso, ele derrotou o inimigo. E eu e você,
podemos ser vitoriosos pela graça de Cristo, pelo poder do seu Santo Espírito. Meus queridos, qual tem sido a sua luta no dia a dia? Qual tem sido as suas dores no dia a dia? Você tem desistido de viver? Muitas pessoas desistiram de viver e procuram até o suicídio. Muitas pessoas desistiram de viver, não querem mais sair de casa, não tem mais alegria em sair, passear, brincar, sorrir, ir à igreja. Oh, meu querido, é claro que as enfermidades da vida fazem isso conosco, mas não pode, por isto, ficarmos decepcionados com Deus. Não, não podemos ficar decepcionados com Deus. Ele é vitorioso e nos dá força para vencer também. Ele compreende totalmente eu e você. Nós podemos encontrar força em Deus cada dia. Nós podemos vencer os terrores da vida em Cristo Jesus. E quando vencemos, quando eliminamos os medos, quando nós glorificamos a Deus em tudo, há paz, há alegria em meio aos momentos decepcionantes. Mesmo no vale da sombra da morte, nós podemos encontrar momentos de paz. Mesmo em meio à escuridão, nós podemos encontrar Jesus. Ele é a solução para o nosso problema. Não há outra opção, não há outra luz no horizonte, não há outra luz neste conflito cósmico que estamos vivendo. O inimigo Satanás gostaria de destruir cada ser humano, gostaria de fazer cada ser humano ser presa sua, mas nós temos um sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Glorificai a Ele, glorificai como você pode. E uma das melhores maneiras de glorificar a Deus é obedecê-lo, é seguir a sua vontade. Mesmo que você não consiga expressar, mesmo que você esteja sofrendo os reveses da vida, a nossa obediência é a melhor maneira de glorificá-lo. Por isso que Apocalipse diz, aqui está a paciência dos santos, paciência por meio de Cristo Jesus, glorificando unicamente a Ele. Todas as glórias devem ser unicamente ao nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar? Pai querido, que o teu nome seja glorificado e exaltado, porque tu és digno. Não está apenas assentado no céu em seu trono, mas também está entre e no coração de cada filho teu. O Senhor está conosco para nos fazer vencedores, para nos fazer vitoriosos, para nos fazer fortes. Ó Pai, dá-nos o teu poder, dá-nos a tua graça. Queremos glorificar unicamente o teu nome, porque só o Senhor é digno. Nos abençoe neste aspecto, ó Pai. Abençoe o nosso corpo, o nosso físico, a nossa mente, o nosso todo, o nosso ser todo, para que todo este ser seja para glorificar o teu nome, em todos os aspectos, ó Pai. Abençoe nossos queridos ouvintes, dá-nos um bom final de semana, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, eu espero você no próximo programa, se Deus nos permitir. Espero você no próximo sábado, no próximo programa, se Deus nos permitir. E até lá.